E aí, vamos estudar a lição? Eu sei que você recebeu muitas informações, especialmente de cunho histórico ao longo dessa semana, mas procura revisá-las, procura na medida do possível tentar gravá-las, porque elas são muito relevantes para a compreensão do capítulo 7 do livro de Daniel e perceber a direção de Deus ao longo de toda a história, trazendo benefícios e esperança ao seu povo, a saber nós que somos os seus filhos. E na lição de hoje vem uma pinceladinha de tudo que aconteceu ao longo dessa semana. Você viu o surgimento da ponta pequena, depois que é um chifre pequeno, depois desses 10 outros chifres, 3 foram arrancados e ela surge. A data em que isso acontece é do período de 538 até 1798, que a Bíblia anunciou como sendo os 1260 anos. E o ponto marcante da revelação desta semana é que o verso 25 do capítulo 7 é o verso crucial, onde ele magoaria os altíssimos, os santos do Altíssimo, o Altíssimo. Como é que ele feriu o ministério de Jesus Cristo, esse sistema papal? No momento em que ele se transforma o vigário do Filho de Deus, ele está assumindo um papel que pertence somente a Jesus Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E aí eu assumo, de repente, a propriedade, eu assumo os atributos, as características que pertencem somente a Cristo. Eu, um ser humano, não dá. Eu estou querendo minimizar o trabalho de Jesus Cristo para maximizar o meu. É o homem no lugar do Deus que salva. Não funciona. Confessar os pecados aos homens, quando na verdade devo confessar a Deus, instituir então um método de compensação de pecados através de penitências. Ei, reza tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, acende tantas velas, faça isso, faça aquilo, que o teu pecado será substituído. O que redime o meu pecado é o sangue de Jesus Cristo e não aquilo que eu faço. É pela graça que eu obtenho o perdão, não por aquilo que eu faço. O que eu faço é resultado de ter sido perdoado e transformado por Deus. Mas Deus não trabalha com uma moeda de troca como se houvesse um câmbio no céu, onde eu apresento boas obras para obter o perdão. Olha aqui, ó, eu fiz isso tudo e eu quero agora o perdão, toma aqui, estou te pagando o perdão por intermédio do que eu fiz. Não rola. O preço que paga a limpeza dos pecados é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. A instituição das penitências durante esse período de 1260 anos e em muitos lugares estabelecidos até hoje, está ofuscando o ministério de Jesus Cristo e isso está trazendo um opróbrio ao próprio Mestre. Ou seja, estão magoando os santos do Altíssimo, que são os filhos de Deus, e o próprio Altíssimo, que é a pessoa de Jesus Cristo. O estabelecimento do purgatório, uma doutrina não bíblica, não apresentada nas Escrituras Sagradas, e mudar os tempos e as leis. O calendário foi mudado, minha gente. Eram 10 meses, não eram 12. Instituíram mais 2 meses, o mês de janeiro em homenagem ao deus Jânios, o mês de fevereiro em homenagem ao deus Febros, o deus do inferno, onde nós celebramos no mês de janeiro o Carnaval, que é a festa exatamente em homenagem à carne, em função do deus Febros, que é o deus do inferno. Então você observa tudo isso com uma entrada mudando o calendário. O dia, biblicamente, começa não a partir da meia-noite, mas a partir do pôr do sol. E aí ainda mudaram os tempos no que diz respeito à lei de Deus, o sábado para o domingo. Não adorarás imagem de escultura, enfiaram um monte de imagem, idolatria total, ainda que em meio à religiosidade. E você ainda percebe que Jesus Cristo está sendo magoado como Criador e como Redentor, porque o seu sábado, pela autoridade da igreja, foi mudado pelo domingo, e ninguém precisa esconder isso, porque há documentos, concílios que aconteceu durante a Idade Média, no período desses 1260 anos, foram os concílios que outorgaram legitimidade à mudança do sábado para o domingo. O Catecismo de Baltimore está lá em suas próprias páginas testificando. Nós, por autoridade conferida de Deus, a igreja, estamos mudando o sábado para o domingo. Qual é a razão? A autoridade da igreja. Mudará os tempos e as leis, magoaria os santos do Altíssimo e o próprio Altíssimo. Se eu mudo a lei de Deus, eu magoo quem fez. Correto? Se eu mexo com o Filho de Deus, eu mexo com o próprio Deus, porque qual é o pai que não fica magoado ao ver o seu filho sendo perseguido? Então você percebe o versículo 25 do capítulo 7 do livro de Daniel se cumprindo de modo pleno, a partir da ponta pequena anunciada por Deus 600 anos antes de Cristo e que teve seu período de supremacia de 538 a 1798. A Bíblia tem toda a razão, revelou toda a verdade. Você acredite se quiser, mas a revelação está diante dos seus olhos. Agarre-se à palavra, porque a palavra traz tudo o que precisamos para estarmos neste caminho, que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Deus te abençoe, fica firme na fé, meu filho. Vamos orar, Pai querido. Nós nos colocamos nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor é o nosso porto seguro, em nome de Jesus.
Música